Olá pessoal, eu sou o professor Sidney Bressan. Estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre volume do cubo, ok? A gente falou de área no vídeo passado, agora vamos falar de volume. Peraí professor, qual a diferença entre área e volume? Gente, a área é quando você calcula a medida da superfície de uma região, ok? Agora quando a gente está falando de volume, aí você já está calculando a capacidade de um espaço. Ok? Por exemplo, um reservatório de água. Qual o volume de água? Qual é a capacidade desse reservatório? Ok? A partir das medidas, a gente pode fazer os devidos cálculos. Mas falando agora do cubo. O cubo, ele é tridimensional, né, gente? Ele é da geometria espacial. Ele não está mais na geometria plana, né? Apesar de ter as faces, né, como quadrados, e o cubo ele tem corpo, né? Então ele ocupa um volume, um espaço. Por exemplo, na rodoviária não tem o guarda-volume? Por que será guarda-volume, né, gente? É porque lá você vai guardar algo que ocupa um espaço, então tem um volume. Então você tem que guardar lá, não dá para ficar carregando, você guarda lá no guarda-volume, ok? Vamos lá? Depois vamos fazer cálculo de prismas, de outras figuras, tá? Agora vamos calcular somente o cubo. O cubo também, por ele possuir os lados aqui, as medidas das arestas, né? Que são esses encontros das faces, ok? Essas faces aqui são cada face do cubo, são 6 faces, e elas têm medidas iguais, essas arestas, né? O cubo ele é todo perfeito, né? Os lados deles, todas as faces são formas quadradas, ok? Então a gente pode calcular o volume do cubo, que é representado pelo V maiúsculo, o volume, igual a aresta vezes esse lado, vezes esse, vezes essa altura aqui, ó. A gente pode falar que é A vezes A no cubo. Então, a mesma coisa que A ao cubo. A vezes A, a mesma coisa que A ao cubo, ok? Pessoal, ó, deixa eu fazer do ladinho aqui, ó. A, puxar mais para cá um pouquinho, ó. A ao cubo é a mesma coisa que o A está se multiplicando 3 vezes, ó. Então, A vezes A vezes A. Então, A vezes A é a mesma coisa que A ao cubo. Então, a gente pode fazer o contrário, ó. Tá vendo? Se A ao cubo é A vezes A, então A vezes A é A ao cubo. Então, posso chamar a fórmula do volume do cubo dessa fórmula aqui, ok? Resumidamente. Vem para cá. Tem um exemplo aqui para a gente fazer, ó. Calcule o volume do cubo abaixo. Aí temos um cubo aqui. Eu fiz ele aqui à mão. Talvez ele não tenha ficado nas proporções perfeitas, mas é assim mesmo, né? É meio improvisado. Gente, esse cubo tem uma medida de arestas, ó. Então, esse ladinho aqui dessa face mede 4. Você já sabe que no cubo, todas elas medem 4. Qualquer uma dessas arestas aqui, você procurar, vai ter a medida 4, ok? Porque disse que é um cubo, né? E o cubo, ele é todo perfeitinho com suas medidas. Vamos lá? Gente, qual que a gente pode calcular? Não é esse, ó. Esse lado, vezes esse, vezes esse. Então, é a área dessa região vezes a altura, tá bom? Mas a gente no cubo pode fazer o volume é igual a aresta ao cubo. Olha aqui, a gente pode calcular dessa fórmula aqui, ó. Volume é igual o A vezes o A vezes o A, tá bom? Mais detalhado, aí vai ficar assim, ó. Volume é igual 4 vezes 4 vezes 4. Então vai ficar assim, ó. Volume é igual 4 vezes 4, 16. E 16 vezes 4, olha só, gente, 4 vezes 10 dá 40. E 4 vezes 6 dá 24. Então, 40 mais 24 dá 64. Viu só? 4 vezes 4 vezes 4. Só multiplicar todas as medidas aqui das 3 dimensões, tá? É tridimensional, ó. Essa espessura, essa largura e essa altura, tá bom? Então, ó, vamos multiplicar aqui, ó. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64, ok? Ó, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 6 é 24. Então, vai ficar 64, ok? 64. Peraí, professor, mas aqui tem centímetro. Gente, a área a gente faz centímetro vezes centímetro. Mas aqui a gente faz centímetro vezes centímetro vezes centímetro. 3 vezes. Então, vai ficar centímetro ao terceiro expoente aqui, ó. Então, vai ser, ó, centímetro ao cubo. É por isso que fala cúbico, tá, gente? Vamos complicar. Tipo assim, ó, 3 dimensões, tá bom? Ó, 64 centímetros cúbicos, ok? É assim que se lê. Mas a gente também disse que dá para fazer a forma resumida. Olha só. Volume
é igual a aresta ao cubo. Fazendo dessa forma, dá uma olhadinha aqui. A gente vai pegar a aresta, que é toda mesma medida no cubo, só do cubo, tá, gente? Vai ficar assim, ó. Volume é igual 4 ao cubo. E se a gente se a gente fizer 4 ao cubo, vai ficar assim, ó. Volume é igual, gente, 4 vezes 4 vezes 4. Da mesma forma aqui, ó. Deu 64, que é 64 elevado ao cubo. Só que é centímetro, não esquece, ó. Centímetro ao cubo. Ok, pessoal? Tem essas duas opções aqui. O volume do cubo é tranquilo, tá bom? A gente vai trabalhar também volumes de quadriláteros, volumes com bases retangulares, até circulares. Então a gente vai fazer vários trabalhos e videozinhos assim explicando como calcular o volume, tá bom? Tá bom? Até mais, até a próxima aula. Um abraço para vocês.